Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, dia 26 de dezembro de 2023, estou eu aqui fazendo um vídeo para vocês, trazendo uma reflexão. Não é sobre brechó, mas acaba sendo também. Não totalmente, fala de empreendedorismo, né? Fui fazer um bolinho de chuva e eu tenho uma dificuldade de fazer receitas de cabeça. Sempre esqueço um ingrediente. É uma coisa assim que é impressionante. Eu sempre esqueço o ingrediente. E aí, eu tava fazendo um bolinho de chuva e eu tava lembrando da época que... Eu vou pôr um pouquinho mais de açúcar porque eu tô achando que tá faltando. Na época que eu era empreendedora na área da culinária. Gente, eu já fiz de tudo nessa vida. Talvez se você tá assistindo esse vídeo, você se identifica. Eu sempre gostei de produzir, então eu sempre gostei de ver algo assim saindo das minhas mãos, não propriamente das mãos, mas eu de alguma forma poder contribuir, sabe, com o meu trabalho. E aí quando eu casei jovem, né? Então meus filhos estavam ali no meio de um processo, eu trabalhava, até tinha um salário bom, aí tive o João, meu filho mais velho, e aí não compensava eu pagar uma escola e trabalhar. Minha sogra me ajudava, minha mãe trabalhava, minha mãe tem comércio também. Minha sogra me ajudava, mas ela tinha um outro emprego na época. Então, para ela também era bem difícil me ajudar, mas em outras épocas ela me ajudou muito. Mas nesse começo não compensava para mim trabalhar fora e pagar a escola. Então, e também, né, gente, tem aquela questão assim do coração. Quando a gente tem filho, não é todos os casos, mas a gente fica com dó de deixar, a gente sente falta. O primeiro filho é mais complicado. E aí, quando eu tive o João, eu comecei a fazer um cursinho preparatório para fazer faculdade. Antigamente, pessoal, meu filho tá com 21 anos. Não tinha o acesso à faculdade como tem hoje. Era mais difícil, não era tão fácil como hoje, não era tão simples. E aí eu comecei a fazer um cursinho preparatório para tentar entrar na faculdade. Nesse tempo, o João tinha 1 ano e 2 meses, eu engravidei da Elô. Então aí ficou tudo mais difícil. Falei, agora não tem como eu trabalhar. Então eu fiquei um tempo em casa e aí eu comecei a ver o que eu podia fazer para ganhar dinheiro. Antes de ter o João, eu fiz um cursinho de manicure. Tentei, gente, fazer bico de manicure, mas nossa, eu não tinha prática para fazer tal coisa. Então arrancava a cutícula das clientes, machucava, então eu falei, não é para mim, preciso me dedicar. Então tentei, quando meus filhos eram pequenos, tentei fazer um bico de manicure, mas não deu certo, porque eu falei, não, eu preciso ter prática, não é tão simples, e eles não deixavam. O João não deixava eu fazer unha de ninguém, ele ficava em cima, então não dava certo. Então, quando eu tive a Elô, aí eu falei, agora eu preciso, né? Não deu certo fazer a unha também, vou começar a procurar o que fazer. E aí, comecei a tentar empreender na área de doces, né, gente? Fazer doce em casa. Então, eu já fiz de tudo. Comecei fazendo pão de mel, fazia pão de mel para vender. Olha, gente, meu pão de mel é gostoso, hein? Olha, um dos melhores. Esses dias eu comi um também de uma pessoa que lembrou muito o meu pão de mel do passado. Inclusive, nesse caderno de receita, eu tenho um caderno de receita aqui, que é do meu... uma amiga fez pra mim, que eu tinha um caderninho, e eu sempre gosto de ler receita, porque eu esqueço os conteúdos da receita, esqueço o ingrediente. Então, essa amiga fez esse caderninho pra mim, bem lindo, com dedicatória. Ela colou todas as receitas, reescreveu algumas. Então, até hoje eu tenho a receita desse pão de mel que eu fazia pra vender, que me ajudou muito. Eu fazia pão de mel, fazia trufa, fazia... Aí, fiz ovo de Páscoa, fiz panetone trufado. Antigamente, o panetone trufado não era como é hoje. Não tinha tanto acesso como a gente tem hoje. Hoje, várias empresas aí grandes, Cacau Show, fazem, né, a Balduco. Mas antigamente, não tinha. Então, era só confeitaria que fazia. E eu fazia o maior sucesso. E aí, eu fazia... A pior experiência que eu tive como doceira foi ovo de Páscoa. Gente, trabalhar com chocolate não é fácil. Ovo de Páscoa, eu tiro o chapéu para quem trabalha. Porque, primeiro, porque tem os recheios, né? Você tem a temperagem do chocolate, tem a temperatura certa, até para você mexer no chocolate para ele ficar brilhoso, para ele ficar com um aspecto bom, para ficar com a textura boa. Então, é muito trabalhoso. Eu acho que eu fiz por 2 ou 3 anos, junto com uma amiga. A gente
fez em sociedade. Foi gostoso, tive bons momentos de amizade? Tive, mas, gente, é muito estressante. E todo ano eu falava, é o último ano que eu vou trabalhar com isso. Até que eu decidi não trabalhar mais, né? Mas então, por um tempo, enquanto meus filhos eram pequenos, eu sempre tentei trabalhar com alguma coisa pra, de alguma forma, ajudar em casa, né? De precisar mesmo, porque um só trabalhando, gente, a gente sabe que não é fácil, né? Então, e o bolinho de chuva, quando eu não trabalhava, eu lembro que eu fazia bastante à tarde pro meu marido, pros meus filhos. Eles gostavam. Então, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi a fazer. Porque quando eu casei, eu não sabia fazer nada. Eu era um zero à esquerda na cozinha. E aí, a gente pensa, né? Como eu cheguei aonde eu cheguei. Trabalhando com brechó. Peraí, gente. Deixa eu pegar aqui uma escoladeira. Como eu cheguei onde eu cheguei. Esse barulho atrás aqui é a máquina que tá batendo. Hoje eu não trabalhei, tirei minha folguinha. E aí, eu falo, gente, eu já trilhei por tantos caminhos, né? Eu tava pensando, quantas pessoas hoje não também tá passando por isso, tá numa fase da vida que não sabe o que vai fazer, talvez por falta de inspiração, assim, o que eu vou ser da minha vida, ou talvez por falta mesmo de perspectiva, né? Ai, olha, eu tenho um filho pequeno, minha vida é difícil. Gente, eu entendo, passei por tudo isso, meus filhos pequenos, eu sem poder trabalhar de mão atada, mas eu sempre dava um jeito, eu sempre via a solução, não o problema. Então, essa parte dos doces me ajudou bastante. E olha, se eu tivesse continuado e tivesse clareza, se eu tivesse feito mais alguns cursos, né, de aperfeiçoamento, hoje eu estaria muito bem também nessa área, viu, gente? Porque quem quer, se você se dedica, você vai atrás, você consegue. Então, aí eu resolvi parar com a alimentação, né? Porque a minha mãe, ela tem brechó já há muitos anos. Um dia eu vou mostrar ela pra vocês. E aí, a minha mãe, quando eu comecei com essa ideia de brechó, eu só tinha o João, né? Aí eu tentei por um tempo ter o brechó, mas eu acabei desistindo porque o João não deixava eu trabalhar. Ele ficava em cima, ele era muito pequeno, e aí o lugar que eu montei também não dava lucro, não dava nada. Minha mãe que me dava as roupas e eu não ganhava nada, ninguém entrava. Por isso que é muito importante também o local onde você monta a sua loja, porque eu já quebrei muito a cara, sem pesquisa, né? Também, gente, era muito jovem, não tinha experiência, beleza. E aí, eu tô aqui virando de lado porque eu tô olhando meu bolinho. Quando o João nasceu, eu tentei por um tempo ter brechó, aí não deu certo porque o ponto não era bom, não vendia nada, e ele também era muito pequeno, ficava o dia inteiro com ele na loja, acabou que eu desisti. Aí fui fazer o cursinho, né, preparatório pra trabalhar com outra coisa, pra fazer uma faculdade, tentar uma faculdade, como eu disse pra vocês. Acabou que fiquei grávida da Elô. Aí depois que eu tive a Elô, aí eu comecei a trabalhar com doces. Eu acho que antes de ter Elô, eu já fazia alguma coisinha grávida dela. E aí, parei com os doces, eu não lembro o motivo. E por causa da minha mãe, né, falei, não, eu vou tentar abrir brechó de novo. Convenci a minha irmã de ser minha sócia. E falei pra minha irmã, Verônica, vamos abrir um brechó. Era em cima de um banco dessa vez, um banco lá perto inclusive a minha irmã tem um brechó lá até hoje, lá próximo. Então, a gente tentou abrir o brechó lá, só que em sociedade. Mas, gente, não dava não tinha lucro. A gente vendia, mas não dava, não tinha lucro nenhum, porque era poucas peças, a gente ainda tinha que dividir, pagar aluguel, né? A Elô era pequenininha. E aí, eu falei, não, Verônica, não vai dar. Não, minha irmã, Verônica é minha irmã. Falei, não vai dar, porque a Elô dá muito trabalho e não tá tendo lucro, só uma. É melhor ficar só uma e ter lucro do que ficar duas e a gente não ganhar nada, né? Vim aqui só por vir. E aí, acabou que eu deixei a sociedade, arrumei um emprego de telemarketing, que é vendas também, e deixei minha irmã lá. Então, eu trabalhava pra Vivo vendendo planos de celular. E só, gente, eu trabalhei lá 1 ano e meio.
eu aprendi bastante. Meus filhos eram pequenos, aí no começo eu pagava uma escolinha. Depois que eu vi que a escolinha também não tava muito legal, não tava feliz lá. Arrumei uma vaga na creche pros meus filhos, pública, então dava certinho. Eu levava pra escola de manhã e conseguia buscar também, porque era meio período. Mas assim, no começo foi difícil, viu? Não foi fácil, porque até eu mudar de horário, conseguir um horário que desse pra cuidar dos meus filhos, demorou um pouco, mas deu certo no final. Trabalhei por 1 ano e meio, gente, mas lá eu ficava assim. Eu ganhava tão pouquinho na época, aí eu ficava assim, será que se eu vendesse roupa, será que se eu vendesse minhas coisas, eu não estaria ganhando mais do que estar aqui presa? Eu nunca gostei de ficar presa, gente, nunca. Então eu ficava lá matutando, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? Eu não quero isso pra mim, pra vida toda, eu não quero. Ainda mais que você tem aquele salário fixo, que você sabe que você vai receber aquilo todo mês, não. Às vezes eu confesso pra vocês que eu sinto uma invejinha de quem tem emprego fixo, porque olha, ter emprego fixo também não é ruim não, hein, gente? Se vocês têm um salário bom, valorizem, porque trabalhar por conta é uma aventura. Por exemplo, a pandemia, quem trabalhava registrado na pandemia tinha seus direitos assegurados, por mais que sofresse atraso no salário, você sabia ali que o seu emprego estava garantido. O governo deu alguns auxílios lá, né, para o pessoal, para as empresas pagarem os funcionários e tal. Então, tudo isso ajuda bastante, né? Mas, quem é empreendedor não adianta, a gente não consegue. E aí eu fiz de tudo para ser mandada embora, né? Até para sair da empresa era difícil, porque eu batia minha meta, gente. Eu conseguia bater minha meta todo mês, eu sempre trabalhei bem certinho. E aí meu chefe, eu pedia muito pra ele me mandar embora, ele falou, mas não tem como eu te mandar embora, você bate sua meta. E ele também não queria abrir mão de mim, né? E aí, de tanto eu pedir pra ele, ele falou assim, olha, então eu vou ter que baixar sua nota por um tempo, porque você tá batendo sua meta, como que eu vou te mandar e tal? Beleza, ele conseguiu lá, deu um jeito de eu ser mandada embora, porque eu precisava da grana também. Eu falei pra ele, não dá, eu preciso da grana pra fazer minhas coisas, né? Organizar minha vida e tal. E aí ele me mandou embora. Aí quando ele me mandou embora dessa vez, que eu falei, não, dessa vez eu vou empreender, não vou trabalhar pros outros mais. E aí o que acontece? Tentei empreender de novo. Gente, eu tive vários brechós, tá? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, pra quem desiste de primeira. Nessa parte, eu confesso que eu sou muito procrastinadora em algumas áreas, mas nessa área de empreender, gente, eu sou muito resiliente. Porque quando a gente gosta de uma coisa, a gente ama o que faz, a gente acredita no nosso trabalho, a gente acredita que aquilo vai dar certo, a gente vai atrás, a gente luta. E aí, o que aconteceu? Peraí que eu vou pegar um pote aqui. O que aconteceu, pessoal? Eu abri de novo o brechó, novamente. Eu vou pegar um dia e vou contar pra vocês a minha trajetória. Eu vou contar pra vocês a minha trajetória de empreendedorismo. Quantas lojas olha, gente, sem mentira, eu acho que eu tive no mínimo umas 8 lojas e quebrei. Até chegar a essa loja que eu tenho hoje. Então, eu persisti muito porque eu acreditava naquilo, sabe? Quando você acredita no seu produto, você acredita que aquilo é bom, somente... Você só precisa estar num lugar que as pessoas precisam te enxergar, que o que você tem pra oferecer pra elas é bom, elas vão gostar. Eu sempre acreditei nisso, porque se não fosse isso, gente, eu já teria desistido faz muito tempo, de verdade. Porque não é fácil empreender no Brasil. Mas a gente não desiste, né? A gente luta quando a gente quer muito. Então, assim, seja o que for que você quer fazer da sua vida, você tem que gostar, gente. Não adianta você abrir um negócio só pelo dinheiro. Porque não é prazeroso. Você pode até ganhar dinheiro, mas você não vai ter plenitude, sabe? Então, profissionalmente falando, você precisa alcançar essa plenitude. É claro que você tem que fazer o que precisa ser feito, você não vai viver do seu sonho. Eu não posso ser irresponsável e falar pra você, não, você tem um salário top, mas eu não sou feliz. Não é isso que eu tô dizendo pra você abandonar a sua vida, sabe? Você abandonar seu trabalho, não é isso. Eu tô dizendo pra você, principalmente quem empreende, que quer começar, faça valer a pena, sabe? Porque não é fácil empreender, não é fácil trabalhar por conta, não é flores, sabe? Tem mês que você não vai tirar salário.
Tem mês que você vai fechar no vermelho. Então, você tem que amar muito, acreditar muito pra vencer esses desafios que vêm, né? Que aparecem no dia a dia, que aparecem no... que vão aparecendo, que vão surgindo. É isso que eu quero dizer pra vocês. Então, pessoal, é muito importante você ter isso em mente. Que você fazendo o que ama, você acaba tendo mais forças pra enfrentar os desafios, né? E somente fritando aqui esse bolinho de chuva, eu quis trazer essa reflexão pra vocês. Só mesmo pra gente compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória. Que eu comecei na cozinha, gente, fazendo doces. E terminei dona de brechó. Nada a ver uma coisa com a outra, mas sempre acreditando que das minhas mãos sairia algo, né? E encontrei uma paixão, até por ser um negócio de família. E hoje muitas pessoas da minha família acabam também empreendendo, né? Tem alguns parentes meus que são donos de brechó também, que eu com muito orgulho, eu acho muito legal. E é isso. Aqui meu bolinho, ó, tá quase finalizado. Vou colocar agora com açúcar e canela. Minha família hoje tá toda em casa, meus filhos, meu marido. E aí eu vou servir pra eles com muito carinho, porque quase nunca eu tenho tempo de cuidar deles como deveria. Por conta da correria do trabalho, né? Fazer alguma coisa preparada em casa. Vou fazer um café. E é isso, meninas. Não desistam dos seus sonhos. Se você gosta muito, se você acredita no seu sonho, estuda, se aperfeiçoa, sabe? Às vezes nem todo mundo vai te apoiar, mas se você acredita, vai atrás, luta, pesquisa, estuda, que vai dar certo, uma hora vai dar certo. Eu demorei pra chegar aonde eu não cheguei ainda, tá? Mas eu não tenho grandes ambições não, viu, gente? Mas eu ainda quero subir mais alguns degrauzinhos, mas para concretizar algumas coisas, mas o caminho às vezes é um pouco árduo, é longo, mas se você ama, se você acredita, fica mais leve, tá bom? Um beijo pra você. Se você tá vendo esse vídeo aqui no final de 2023, tenha um ótimo Natal, que Deus abençoe você e sua família. E aproveitem, curtam bastante, que o ano que vem a gente volta com mais conteúdos pra vocês. Se der tempo, esse ano eu ainda jogo algum conteúdo aqui. Eu tô com algumas dificuldades na questão de jogar o vídeo pro YouTube do meu celular. Preciso organizar isso. Mas é isso, gente. Obrigada aí pela paciência. Um beijo. Tchau, tchau.